Lucinda Hewells desapareceu aos 17 anos, deixando para trás 2 filhos e uma vida interrompida. Anos depois, ela reapareceu e voltou a viver com uma família, mas nem tudo era o que parecia. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje, Alexandre, eu trouxe um caso que me chamou muito a atenção. Eu até estava fazendo outro caso, e aí quando eu encontrei esse, eu resolvi parar tudo e focar no da Lucinda, porque é muito bizarro. Realmente, Marcelo, pouco que você me contou desse caso, eu também fiquei interessado, apesar de que o caso que você interrompeu era um que eu tinha escolhido, então eu fico Ele um não pouco estava tão interessante triste. assim Eu quando eu acredito, pesquisei. eu acredito. Pra você do nada largar e escolher outra coisa, eu já te conheço, eu sei que não tava indo pra Não frente. estava fluindo. Então, me diz aí o que aconteceu com a Lucinda. Lucinda Hewells nasceu em 6 de abril de 67. Ela cresceu no condado de Hillsborough, na Flórida, onde ela foi criada pela mãe Helen ao lado de 2 irmãos, o Rick e a Katrina. Pouco se sabe sobre a sua infância, mas a sua história mudou rapidamente ainda na adolescência. Em 82, aos 14 anos, a Lucinda engravidou. Pouco tempo depois, em 3 de abril do mesmo ano, 3 dias antes dela completar 15 anos, a Lucinda se casou com o pai do bebê que ela estava esperando, o Larry Hewells, que tinha cerca de 19 anos. Já é meio esquisito, né? Red flags. O primeiro filho do casal, chamado Tony, nasceu em novembro daquele mesmo ano. 2 anos depois, em março de 84, veio mais uma filha chamada Diana. Apesar da pouca idade, as pessoas afirmam que a Lucinda abraçou a maternidade. Relatos indicam que ela era dedicada aos filhos e gostava de cuidar da casa. O marido dela, o Larry, trabalhava fora, enquanto a Lucinda permanecia em casa com as crianças. A família viveu inicialmente em um parque de trailers chamado Lamplighter, que inclusive foi o local onde o casal se conheceu. E mais tarde eles se mudaram para o conjunto de apartamentos Temple Terrace, em Tampa, ainda na Flórida. Mas, por trás da imagem de uma jovem mãe dedicada, é claro que havia conflitos. A Lucinda ainda estava numa fase da vida em que muitos adolescentes buscavam a liberdade, e, em certa medida, ela também buscava isso. Segundo relatos, ela saía ocasionalmente, frequentava festas e usava maconha, embora isso não parecesse afetar os cuidados com os filhos. É uma criança também, né? Sim, 17 anos, cara. Imagina ser uma adolescente de 17 anos com esse tanto de responsabilidade e com tudo isso pra você lidar. Eu com 17 anos já era uma cabeça de vento total. Imagina, agora me imagino eu naquela idade Com 2 tendo filhos. que cuidar de 2 filhos. Tá maluco. Mas, com o tempo, essas saídas da Lucinda começaram a gerar tensão no casamento. Já no novo apartamento, no Temple Terrace, as discussões entre a Lucinda e o Larry se tornaram mais frequentes. Ela queria sair mais, conhecer pessoas e viver algo além da rotina doméstica. O Larry, por outro lado, não aprovava esse comportamento. Lógico, ele já estava nos 20 e poucos anos, então a fase dele de adolescente já tinha passado, né? De acordo com a filha do casal, a Diana, que tinha apenas 6 meses quando a mãe desapareceu, esse conflito era constante. A Diana declarou numa entrevista em 2017: "Eu sei que ela era uma boa mulher. Ela amava meu irmão e eu, e amava muito meu pai. Ela era uma pessoa de família, leal e dedicada." A Diana também descreveu como os pais se conheceram ainda muito jovens, como vizinhos no parque de trailers Lamplighter, e como a vida adulta chegou cedo demais para ambos.
principalmente para Lucinda. Sobre o relacionamento dos dois, a Diana relatou: quando eles se mudaram para o condomínio, eles começaram a discutir. Ela queria sair mais, ficar com os poucos amigos que tinha feito lá, ia a bares, bebia, e isso sempre causava brigas. Meu pai não gostava. Ela sempre voltava, pedia desculpas, escrevia cartas dizendo que ia parar, mas não parava. Havia um conflito interno evidente na Lucinda, entre a vida que ela tinha e a vida que ela talvez sentisse que não viveu. Ela queria muito aquela vida familiar com meu pai e nós dois, mas começou tudo muito cedo. Acho que ela não deixou completamente de ser adolescente, declarou a Diana. A Lucinda vivia ao mesmo tempo 2 mundos, o da responsabilidade e o da juventude interrompida. E foi nesse cenário de tensão, rotina e desejo por liberdade que, em outubro de 84, ela desapareceu sem deixar rastros. Sexta-feira, 26 de outubro de 84, parecia um dia comum. O Larry estava no trabalho e a Lucinda, então com 17 anos, permanecia em casa cuidando dos 2 filhos pequenos. Naquela noite, por volta das 20 horas, a Lucinda saiu de casa dizendo que ia na lavanderia, localizada na esquina da 40th Street com a Bush Boulevard, em Tampa. O marido, Larry, lhe deu $15 para ela lavar as roupas. E o que aconteceu depois disso nunca foi completamente esclarecido e as versões divergem. De acordo com alguns relatos, a Lucinda voltou ao condomínio com as roupas já limpas e dobradas dentro do carro, um Ford Mustang 72. Ao chegar no condomínio, ela encontrou a amiga Nika Owens, uma garçonete de cerca de 27 anos que morava no mesmo prédio. A Lucinda, então, decidiu sair, sugeriu que elas fossem beber e foi ao próprio apartamento para se arrumar. Enquanto isso, a Nika chamou uma terceira amiga, a Linda Simmons, que também vivia no local. Outras versões, no entanto, indicam que a Lucinda pode não ter voltado ao próprio apartamento antes de sair, ou que ela teria se arrumado na casa de uma das 2 amigas. Há ainda relatos de que ela teria preparado o jantar para o marido antes de sair, algo que também nunca foi confirmado. O que é consistente é o fato de que a Lucinda voltou ao condomínio naquela noite e, por volta das 21h30, ela saiu com a Nika e a Linda rumo ao Char Paul Lounge, usando o carro da família. Como você sabe, Alexandre, esse tipo de comportamento já vinha se tornando mais frequente. Desde que ela se mudou para o condomínio Temple Terrace, a Lucinda passou a conviver com mulheres mais velhas e a sair com mais regularidade. Essas amigas, a Nika e a Linda, eram cerca de 10 anos mais velhas que a Lucinda e, segundo pessoas próximas, exerciam uma influência negativa sobre a adolescente. Teriam sido elas que a incentivaram a sair com frequência, beber e participar de festas. Há registros de que, ao longo dos anos, pelo menos uma delas 2, a Nika, teve diversos problemas com a lei. Mas quando você tem 17 anos, o que você mais quer é experimentar, né? Festas e as mulheres bebidas mais e velhas tal. foram uma má influência, incentivaram ela a sair, em beber, sabe? Com 17 Parece anos. que essa narrativa oficial, ela tem um lado assim pra Sim, queimar o mas... filme das amigas, queimar o filme da mãe. Mas essas amigas realmente não eram santas, não. Vacilaram. Na época, também surgiram boatos de que uma dessas mulheres poderia estar envolvida com prostituição, o que levou a especulações de que a Lucinda poderia estar sendo exposta a esse tipo de ambiente. Um homem que esteve no bar naquela noite chegou a afirmar que conhecia o grupo e que elas frequentavam o local com frequência. Segundo ele, a Lucinda parecia deslocada, mais jovem e mais ingênua, como alguém que não se encaixava totalmente naquele contexto. Apesar dessas especulações, há um contraste importante. Naquele mesmo período, a Lucinda estava envolvida nos preparativos do aniversário de 2 anos do filho Tony,
marcado para o dia 7 de novembro. Ela seguia presente na rotina das crianças e, ao que tudo indica, tentava equilibrar a vida familiar com o desejo de viver algo além da realidade que ela tinha assumido tão cedo. Bom, naquela noite, a Lucinda foi vista com as amigas no Char Paul Lounge, um bar localizado na região do número 3700 da East Bush Boulevard, em Tampa, bem próximo ao famoso Parque Busch Gardens, né? Um dos parques que as pessoas costumam visitar quando vão pra Disney e tal. Famosinho de montanha-russa. É. O local tinha uma reputação... O local que eu tô falando? O bar, não o Busch Gardens. Pois é. O bar tinha uma reputação conhecida e nada positiva. Desde a década de 70, o Char Paul Lounge era associado a atividades criminosas, incluindo um caso de extorsão ligado à máfia. Segundo relatos, esse episódio teria inclusive inspirado uma cena do filme Os Bons Companheiros, envolvendo ameaças a um homem por conta de dívidas de jogo. Era um ambiente marcado por frequentadores habituais, histórias controversas e um clima pouco adequado, especialmente para uma adolescente de 17 anos. Se eu não me engano, a cena dos Bons Companheiros, alguém é ameaçado, né, tipo, nesse bar e tal, e a pessoa que tem as dívidas de jogo é dada aos leões para ser devorada e tal. E na época, o Busch Gardens ainda não era esse parque famoso de montanha-russa, ele era basicamente um parque com um zoológico. E aí dizem que realmente isso aconteceu, que a máfia teria dado um homem para os leões comerem e tal. Do parque da Disney? Do parque Busch Gardens. O Busch Gardens não pertence à Disney, se não me engano. Sim, não, né? não. Mas desse parque, é. De acordo com a Nika Owens, elas chegaram ao bar por volta das 21h30. No início, a noite parecia comum. As 3 amigas jogaram sinuca por cerca de 1 hora, rindo, bebendo e interagindo entre si. Em algum momento, no entanto, o grupo se dispersou. Cada uma passou a circular pelo bar, conversando com outras pessoas. Foi nesse ponto que a noite começou a tomar um rumo mais caótico. A Linda Simmons foi abordada pelo ex-marido dela, o Sam. Segundo relatos, ele já havia demonstrado comportamento agressivo no dia anterior, quando ele teria ido até a casa da Linda, armado, e teria feito ameaças. No bar não foi diferente. Ele se aproximou de forma hostil e os dois iniciaram uma discussão acalorada. Apesar da tensão, a briga aparentemente não evoluiu para violência física e acabou sendo contida. Enquanto isso, a Lucinda estava em outra parte do bar. Testemunhas afirmaram que ela foi vista conversando com um homem chamado Larry Douglas Moore. Ele era proprietário de algumas empresas de fabricação de placas, uma empresa de serviços de limpeza e algumas outras empresas que eram localizadas na região. Durante a conversa, o Larry Moore ofereceu um emprego para Lucinda. Segundo os relatos, ela demonstrou interesse imediato. Fazia sentido, considerando que dizem que ela já estava procurando um trabalho de meio período para ajudar nas despesas e para poder comprar presentes de Natal para os filhos. Os dois conversaram por algum tempo e, ao que tudo indica, chegaram a um acordo. A Lucinda começaria a trabalhar na empresa de limpeza no dia 29 de outubro, apenas 2 dias depois. Outras testemunhas também relataram ter visto a Lucinda interagindo com diferentes pessoas naquela noite, homens conhecidos apenas por apelidos como Mike, Buzz e Keith. No entanto, os detalhes são vagos. A própria Nika admitiu mais tarde que estava bebendo e não prestou muita atenção no que a Lucinda estava fazendo ou com quem ela falou. A partir desse ponto, a linha do tempo se tornou fragmentada. Entre meia-noite e 1 da manhã de sábado, 27 de outubro de 84, o movimento no Char Paul Lounge começou a diminuir. Alguns clientes foram embora, enquanto outros permaneceram, prolongando a noite entre bebidas e conversas dispersas. Foi nesse momento que a Linda Simmons decidiu sair do bar, acompanhada da Nika Owens. Ao atravessarem o estacionamento, elas avistaram a Lucinda. Ela estava do lado de fora, em meio a um grupo de pessoas, aparentemente relaxada, fumando maconha e conversando. A Linda e a Nika já estavam bastante embriagadas naquele ponto,
o que tornaria as suas lembranças imprecisas mais tarde. Ainda assim, um detalhe ficou gravado na memória da Linda: a risada da Lucinda, que era alta e inconfundível. Guiadas por esse som, a Linda e a Nika se aproximaram e perguntaram se ela estava pronta para ir embora. Mas a Lucinda recusou. Ela disse que queria ficar mais um pouco. Talvez ela estivesse se divertindo, talvez ainda estivesse envolvida na conversa sobre o possível emprego que tinha surgido naquela noite. Então, a Linda e a Nika não insistiram e simplesmente foram embora. Esse foi o último avistamento confirmado da Lucinda Hughes. Larry Hughes, o marido da Lucinda, percebeu que algo estava errado quando a esposa não voltou para casa. Embora ela saísse ocasionalmente e às vezes chegasse mais tarde do que ele gostaria, ela nunca tinha passado a noite fora sem dar notícias. Os relatos divergem sobre como Larry descobriu que o carro da família ainda estava no estacionamento do Char Paul Lounge. Em algumas versões, a Linda e a Nika teriam visto o veículo na manhã seguinte e avisado para o Larry. Em outras versões, foi o próprio Larry que, ao procurar pela esposa, encontrou o carro no local. De qualquer forma, a cena era a mesma. O único carro da família estava abandonado, com as portas destrancadas e as roupas limpas cuidadosamente dobradas no banco de trás. A Lucinda tinha desaparecido e, junto com ela, a sua bolsa. Diante disso, o Larry avisou a Helen, a mãe da Lucinda. Os dois começaram a procurá-la imediatamente. Eles percorreram as ruas ao redor do bar e outros locais que ela costumava frequentar em Tampa, tentando encontrar qualquer pista, mas não encontraram nada. Sem respostas, eles acionaram a polícia do condado de Hillsborough. Enquanto isso, novos detalhes sobre aquela noite começaram a surgir, ainda que de forma fragmentada. Algumas testemunhas afirmaram que, pouco antes de desaparecer, a Lucinda estava no estacionamento conversando com o Larry Douglas Moore, o homem que havia lhe oferecido um emprego. Na madrugada daquele mesmo dia, poucas horas após o desaparecimento, o Larry Moore e outro homem não identificado foram encontrados dormindo em um carro. Ambos foram abordados e presos por posse de maconha e porte ilegal de arma. A Lucinda não estava com eles e, naquele momento, seu desaparecimento ainda nem tinha sido oficialmente registrado. Mais tarde, ao ser questionado, o Larry Moore afirmou que não sabia do paradeiro da Lucinda. Ele disse que a última vez que a viu foi dentro do bar, uma versão que contradizia o relato de testemunhas que diziam tê-la visto do lado de fora, no estacionamento, justamente conversando com ele pouco antes de desaparecer. Essa contradição nunca foi completamente esclarecida. E, apesar disso, não está claro até que ponto o Larry Moore chegou a ser formalmente tratado como suspeito. Depois daquela madrugada, o rastro da Lucinda simplesmente desapareceu. Não há testemunhas confiáveis, não há evidências conclusivas, não há explicação. A última imagem que se tem dela é a jovem de 17 anos rindo em um estacionamento, cercada por pessoas que ninguém conseguiu identificar com precisão e recusando ir embora. A polícia entrevistou diversas pessoas que estavam no Char Paul Lounge naquela noite, mas os depoimentos pouco ajudaram. Cada testemunha parecia ter uma lembrança diferente e muitas afirmavam ter visto a Lucinda com alguém distinto antes de desaparecer. As informações eram fragmentadas, inconsistentes e, em vez de esclarecer, acabavam tornando a linha do tempo ainda mais confusa. Enquanto isso, o marido da Lucinda, o Larry Hughes, tentava desesperadamente dar visibilidade para o caso. Ele procurou emissoras de TV locais e implorou para que divulgassem o desaparecimento da esposa nos telejornais. Mas os seus esforços foram em grande parte ignorados. Em um dos episódios mais revoltantes, um jornal local chegou a dizer que só publicaria a história da Lucinda se o Larry pagasse uma taxa de $500. Nossa. Como se ele estivesse contratando um anúncio, sabe?
Segundo a Helen, a mãe da Lucinda, as autoridades também não trataram o caso com a devida urgência. Para ela, havia um preconceito claro. A Lucinda não vinha de uma família rica, ela era descendente de latinos, casada e foi vista pela última vez num bar. Isso, na visão da Helen, fez com que o desaparecimento não fosse levado tão a sério quanto deveria. Como se estivessem pensando, a mulher era casada, vivia no bar, então ela não era uma pessoa para ser levada a sério, entendeu? Daqui a pouco ela aparece caída em algum beco por aí porque bebeu demais e sei lá, entendeu? Normal. Quer dizer, desculpa, não normal isso acontecer. Normal a polícia ignorar. Presumir essas coisas. Diante da falta de apoio, a Helen decidiu agir por conta própria. Ela passou a espalhar cartazes de pessoa desaparecida por toda a Tampa, colando-os em postes, murais e principalmente em paradas de caminhões, lugares por onde muitas pessoas circulavam, na esperança de que alguém tivesse visto algo e pudesse ajudar. Cerca de 2 semanas após o desaparecimento, surgiu a primeira e única pista concreta. A bolsa vermelha da Lucinda foi encontrada no Parque Busch Gardens, a poucos quilômetros do Char Palm Lounge. Um funcionário do local, o zelador James Renner, localizou a bolsa debaixo de um banco, na área dos chuveiros do banheiro masculino. Sem saber do que se tratava, ele só pegou aquela bolsa e a encaminhou ao setor de achados e perdidos, onde ela permaneceu por dias até que alguém percebesse que pertencia a uma jovem desaparecida e alertasse as autoridades. O local onde a bolsa foi encontrada chama a atenção. Por estar no banheiro masculino de um parque, nunca ficou claro quem poderia tê-la colocado ali. Se foi a própria Lucinda, outra mulher ou um homem. Afinal, era o banheiro masculino. Era o banheiro público? Não, você falou que era dos funcionários. Não, era o banheiro do parque, sim. Banheiro público do parque, embaixo de um banco na área dos chuveiros. Foi encontrado pelo zelador que estava lá limpando o banheiro. Tá, porque você falou chuveiro, eu não pensei que era o banheiro público. Não, era um banheiro público, sim. Não sei por que tinha chuveiro, mas tinha. Pra galera que vai na montanha-russa e se vomita. Não tinha montanha-russa naquela época. Mentira, talvez até tivesse alguma coisa. Mas o parque não era famoso por isso, entendeu? Tá. Tinha um zoológico e tal. O fato é que a bolsa não parecia ter sido descartada às pressas. Pelo contrário, tudo indicava que ela havia sido deixada naquele local de forma deliberada. Dentro da bolsa estavam os documentos da Lucinda, incluindo a carteira de motorista, dinheiro, moedas da lavanderia, maquiagem e até a sua certidão de casamento. Só teve um detalhe que chamou a atenção. As chaves do carro não estavam na bolsa da Lucinda e também nunca foram encontradas. Mas, tirando as chaves desaparecidas, nada tinha sido levado. Uma curiosidade para acrescentar é que a Lucinda tinha 17 anos, como vocês sabem, e a idade legal para beber nos Estados Unidos é 21 anos. Então, a certidão de casamento andava com ela na bolsa para ela poder mostrar na entrada dos bares. Porque aí mostrava que ela era legalmente adulta, uma mulher casada e tal, e aí com isso ela podia entrar no bar e consumir álcool. Caraca, que bagunça. Eu não sei se hoje em dia ainda pode fazer isso. Porque hoje em dia uma menina de 17 anos casar gera preocupação. Pois é. Mas nessa época valia, entendeu? Por isso que ela andava com a certidão de casamento na bolsa. Não, eu sei que casamento emancipa, mas eu não ia imaginar que servia pra beber álcool. Você é uma adulta, legalmente, então você pode beber. A descoberta levantou ainda mais perguntas do que respostas. Como aquela bolsa foi parar ali? Por que deixá-la num local público sem esconder ou levar objetos de valor? E, principalmente, o que aconteceu com a Lucinda entre o estacionamento do bar e aquele ponto? Após a recuperação da bolsa, a polícia passou a dar mais atenção ao caso e iniciou uma investigação mais formal. A Nika, a Linda e o Sam Simmons, o marido da Linda, foram interrogados e posteriormente descartados como suspeitos. Mesmo assim, as respostas continuavam fora de alcance e, apesar de todos os esforços, a Lucinda Hewells nunca mais foi vista.
5 meses após o desaparecimento da Lucinda, quando o caso já começava a esfriar, surgiu um relato que trouxe breve fôlego às buscas. Um homem da região de Tampa entrou em contato com a polícia após assistir a uma reportagem sobre a jovem desaparecida. Ele afirmou com convicção que tinha visto aquela mesma garota poucos dias antes e, mais do que isso, que ela tinha batido na porta da sua casa. Segundo o relato, a jovem parecia estar procurando trabalho. Ela perguntou se ele precisava de ajuda com qualquer tipo de serviço, limpeza, jardinagem, qualquer coisa que ela pudesse fazer ali mesmo. O homem disse que não tinha nada a oferecer e, durante a conversa, perguntou onde ela morava. Em vez de responder diretamente, a jovem apenas apontou para uma casa um pouco mais adiante na rua. Esse detalhe aparentemente simples chamou a atenção. De acordo com o homem, aquela residência para a qual ela apontou era conhecida na vizinhança por um movimento incomum. Jovens entrando e saindo a qualquer hora do dia e da noite, um fluxo constante que despertava uma desconfiança. Para alguns, isso levantou a possibilidade de que o local pudesse estar ligado a atividades ilegais, talvez até relacionado ao Larry Douglas Moore, o homem que tinha sido visto com a Lucinda na noite do desaparecimento e que, segundo rumores, poderia estar envolvido em algo além de um simples negócio de limpeza, né? Diziam que o negócio de limpeza era fachada para uma rede de prostituição. Apesar da aparente relevância, a pista não levou a nenhuma descoberta concreta. Não houve confirmação de que a jovem era de fato a Lucinda e nenhuma conexão direta foi estabelecida entre aquela casa e o desaparecimento. Com o passar dos meses e dos anos, outros relatos surgiram, mas todos igualmente frágeis. Um dos mais comentados veio de um caminhoneiro no estado do Tennessee. Ele contou à polícia que, enquanto descansava numa parada de estrada, foi abordado por uma jovem muito parecida com a Lucinda. Ela teria pedido carona, mas ele recusou. Segundo ele, a garota parecia estar sozinha e seguiu caminhando após a negativa. Assim como no caso anterior, nunca foi possível confirmar se realmente se tratava da Lucinda. Esses relatos alimentaram por um tempo a esperança de que ela pudesse estar viva, mas, sem provas, acabaram se tornando apenas mais peças soltas num quebra-cabeça sem solução. Para a família, no entanto, havia uma convicção que nunca mudou. A Lucinda não teria desaparecido por vontade própria. Na época em que sumiu, ela estava profundamente envolvida na vida dos filhos. Planejava a festa de aniversário de 2 anos do Tony, que aconteceria em poucas semanas, e também se preparava para começar um trabalho de meio período. Eram planos concretos, imediatos e incompatíveis com a ideia de alguém prestes a fugir ou a abandonar tudo. Lógico, né? Isso é o que a família acredita. 2 semanas após o desaparecimento, o Tony comemorou o aniversário sem a mãe. Para o Larry e para Helen, esse foi um dos momentos mais dolorosos e também um dos mais reveladores. Eles tinham certeza de que a Lucinda jamais perderia aquele dia por escolha própria. Com o avanço das investigações, surgiu também uma linha de apuração que conectava o caso a um cenário mais amplo e preocupante: a onda de crimes violentos que atingia a região de Tampa em 84. Nesse contexto, as autoridades passaram a considerar a possibilidade de que a Lucinda tivesse sido vítima do assassino em série Bobby Joe Long. O Bob atuava na mesma região e no mesmo período, tendo como alvo principalmente mulheres jovens. Ele foi preso poucas semanas após o desaparecimento da Lucinda e, posteriormente, confessou o assassinato de diversas vítimas no condado de Hillsborough. A coincidência temporal e geográfica levantou suspeitas imediatas. Ainda assim, havia inconsistências. O padrão de atuação do Bob envolvia o descarte dos corpos das suas vítimas em locais relativamente acessíveis e, nos casos confirmados, os corpos foram encontrados. No caso da Lucinda, nenhum vestígio físico jamais foi localizado.
Além disso, quando ele foi questionado diretamente, inclusive muitos anos depois, por meio de correspondência com um repórter, o Bob negou qualquer envolvimento nesse caso. Ele foi executado em 2019, se eu não me engano, e antes disso ele teve uma conversa bastante franca com um jornalista. Ele tava liberando tudo. E ele falou, inclusive, que ele tinha se arrependido muito de tudo que ele tinha feito. E por isso ele já tinha confessado todos os assassinatos que ele tinha cometido, já tinha conversado com as famílias das vítimas até para pedir perdão. E o assassinato da Lucinda não era um dos crimes que ele cometeu e ele esperava que a Lucinda um dia fosse encontrada para que a família Rivers tivesse uma resposta. Não sei se dá pra gente acreditar ou não, mas ele não tinha mais nada a perder, entendeu? O Bob afirmou não saber nada sobre o desaparecimento da Lucinda e disse que se ele tivesse alguma informação ele revelaria. Apesar do seu histórico violento, nunca surgiu qualquer evidência concreta que o ligasse ao caso da Lucinda. Com o tempo, essa teoria perdeu força, inclusive dentro da própria família. Sem respostas, sem suspeitos confirmados e com pistas cada vez mais escassas, o caso foi aos poucos caindo no esquecimento. O que restou foram relatos não verificados, teorias inconclusivas e uma ausência que atravessou décadas. O caso da Lucinda permaneceu sem solução por quase 8 anos. Sem respostas concretas, sem corpo e sem uma linha clara de investigação, o desaparecimento foi aos poucos perdendo espaço na mídia e esfriando para as autoridades, mas nunca para a família. A ausência continuava presente no dia a dia, especialmente para os filhos, que cresceram com a imagem da mãe apenas em fotografias e cartazes de desaparecida. Em abril de 92, essa realidade mudou de forma abrupta. Naquele período, a Diana tinha 8 anos e o Tony estava prestes a completar 10 anos. Eles viviam com o pai, Larry, e a avó paterna em Lakeland, na Flórida. A rotina já era outra, moldada pela ausência, mas ainda marcada pela esperança de que, de alguma forma, a Lucinda pudesse estar viva. Foi numa tarde comum, depois da escola, que o telefone tocou. A Diana atendeu e, do outro lado, uma mulher perguntou quem estava falando. Sem desconfiar de nada, a Diana respondeu com o seu nome. Houve uma breve pausa e então veio a frase que parecia impossível. Meu Deus, minha menininha, é a mamãe! Para a Diana, aquilo não provocou reconhecimento, e sim estranhamento. Ela nunca tinha ouvido a voz da mãe. Não havia uma memória auditiva ou nenhum vínculo direto. Para ela, parecia apenas uma brincadeira cruel. Irritada, a menina respondeu que aquilo não tinha graça. Mas a avó ouviu. E algo na voz da mulher chamou a sua atenção. Uma mistura de emoção e urgência que eram difíceis de ignorar. Ela pegou o telefone e continuou a conversa. A mulher, então, começou a contar sua história. Ela disse que era a Lucinda e afirmou que na noite de 26 de outubro de 84, ela não tinha sido vítima de um crime, e sim de uma decisão. Segundo a mulher, ela estava se sentindo sobrecarregada por um casamento precoce, 2 filhos ainda muito pequenos e responsabilidades que chegaram cedo demais. Ela disse que precisava fugir daquela vida e recomeçar longe de tudo. A mulher contou que ela pegou uma carona naquela mesma noite e deixou Tampa para trás. A partir daí, ela teria vivido uma vida itinerante, passando pelo Tennessee e pelo Arkansas. Ela disse que usava o nome de Amanda e que trabalhou como garçonete em Memphis durante um período. Em algumas versões, ela acrescentou que houve momentos de confusão, como se ela tivesse perdido a noção de tempo ou de lugar, mas que com o passar dos anos ela conseguiu se estabelecer minimamente. Agora, segundo ela, estava pronta para voltar. O que tornava tudo ainda mais convincente era o nível de detalhe. A mulher sabia nomes de familiares, lembrava de acontecimentos específicos, reconhecia conexões que não eram públicas. Não eram informações que alguém encontraria facilmente em jornais ou reportagens daquela época.
lembrando que não existia Google ainda. Para uma família que esperou 8 anos por qualquer sinal, aquilo parecia real demais para ser ignorado. O Larry não hesitou. Junto com os 2 irmãos da Lucinda, ele viajou até o Arkansas para encontrar a mulher. A viagem foi carregada de expectativa, uma mistura de esperança, ansiedade e medo. O que eles encontrariam? E se fosse verdade? E se não fosse? Quando finalmente chegaram, encontraram uma mulher que à primeira vista parecia ser a Lucinda. A semelhança era impressionante. Enquanto isso, na Flórida, o Tony e a Diana aguardavam. Quando eles receberam a notícia de que a mãe tinha voltado, eles correram até a casa de uma tia, onde o reencontro aconteceria. O Tony lembraria anos depois daquele momento com clareza. A corrida apressada, o coração acelerado, a sensação de que algo impossível estava prestes a acontecer. E então eles a viram. E sem hesitar, correram até ela, abraçaram com força e a mulher os abraçou de volta. Foi um momento carregado de emoção, com lágrimas, alívio e felicidade. Para aquelas crianças que cresceram sem a mãe, aquilo parecia a realização de algo que eles nunca acreditaram que aconteceria. Para o Larry, qualquer questionamento ficou em segundo plano. Em entrevistas da época, ele deixou claro que não estava preocupado naquele momento com os motivos da suposta fuga da esposa. Depois de tudo, isso parecia irrelevante. O que importava era simples, ela estava viva. A reunião da família também foi coberta por jornal e tal. Virou notícia? Virou notícia depois que ela já tinha voltado para a Flórida, para casa da família, e aí a mídia descobriu que a mulher que estava desaparecida há 8 anos tinha voltado. Mas a mídia não estava lá no momento que ela encontrou. Mas virou uma história ali na... Sim, virou uma história local na época. A mulher voltou para a Flórida com a família e passou a viver com eles. No convívio diário, tudo parecia se encaixar. Ela reconhecia pessoas próximas, sabia quem era quem, lembrava de detalhes específicos da vida familiar. Numa ocasião, ela chegou a identificar uma amiga antiga da Lucinda num supermercado, algo que reforçou ainda mais a confiança da família. Fisicamente, a mulher também era muito parecida e tinha até uma marca de queimadura na perna igual à da Lucinda. Claro que havia algumas diferenças. O tempo havia passado e a adolescente de 17 anos agora seria uma mulher de 26. Mas algumas mudanças chamavam mais atenção. A Lucinda tinha um espaço característico entre os dentes da frente e a mulher não tinha. Quando questionada, ela explicou que havia sofrido um acidente de carro anos antes, o que resultou em tratamentos dentários e uma reconstrução da mandíbula. Segundo ela, isso explicava as alterações na aparência. Havia também pequenas inconsistências, detalhes que não se encaixavam perfeitamente. Mas diante da semelhança física, do conhecimento íntimo e principalmente do desejo profundo de acreditar, essas dúvidas foram deixadas de lado. Depois de quase uma década de dor, a família finalmente tinha uma resposta, ou pelo menos acreditava ter, e por um breve momento tudo parecia resolvido. Nem todos, porém, estavam convencidos de que aquela mulher realmente era a Lucinda. Entre os que tiveram dúvidas desde o início estava o irmão dela, o Ricky Mauldin. Ao vê-la pela primeira vez, ele sentiu imediatamente que algo não encaixava. A aparência podia até ser semelhante e a história parecia convincente, mas para ele havia uma sensação difícil de explicar, uma ausência de reconhecimento genuíno. Ainda assim, o Ricky optou por não dizer nada. A mãe deles, a Helen, estava radiante, acreditando que finalmente tinha a filha de volta depois de quase uma década, e ele não queria destruir aquela felicidade. Em vez disso, ele decidiu observar em silêncio. Anos depois, o Ricky lembraria desse momento com clareza. Ao olhar para aquela mulher, ele pensou que haviam trazido a pessoa errada, mas guardou isso para si. Parte dele também desconfiava das intenções dela, questionava se ela estaria ali por algum tipo de interesse
ou se poderia estar tentando se aproveitar da família. A melhor amiga de infância da Lucinda, a Candy Lassard, teve uma reação semelhante. Quando ela foi até a casa da família para reencontrar a amiga depois de 8 anos, a Candy chegou animada, mas a sensação mudou assim que a viu. Para Candy faltava algo essencial. Não era apenas a aparência, era a conexão. Aquela familiaridade imediata, quase instintiva, simplesmente não estava ali. Muitas vezes você passa anos sem encontrar um amigo, sem encontrar uma pessoa, mas aí quando vocês se veem, tem aquele clique, né? E parece que não passou tempo nenhum. Não rolou. Mas não rolou nada parecido com isso. Durante o encontro, as duas folhearam um álbum de fotos antigo. A mulher parecia reconhecer pessoas, lugares e momentos, o que à primeira vista reforçava a ideia de que era realmente a Lucinda. Mas para Candy, aquilo gerou o efeito contrário. Em vez de tranquilizá-la, despertou ainda mais dúvidas. Como ela sabia de tantos detalhes? Teria alguém mostrado aquelas fotos para ela antes? Ou ela teria aprendido aquelas informações de outra forma? Mesmo com o desconforto crescente, a Candy também escolheu o silêncio. A família estava feliz. O Larry, especialmente, parecia aliviado, como se finalmente ele tivesse recuperado algo que havia perdido para sempre. A Candy chegou a vê-los juntos em ocasiões sociais, incluindo o próprio casamento naquele verão, mas ela manteve uma distância emocional da situação. Casamento da Candy. Da Candy. Mais tarde, ela admitiria que sentia pena de todos os envolvidos. A Candy queria dizer o que ela pensava, mas ela não teve coragem de causar dor num momento que, para a família, era de reconstrução. Outras pessoas próximas também tiveram impressões semelhantes, mas poucas se manifestaram. O sentimento geral entre os que desconfiavam era o mesmo. Havia algo errado, mas não havia certeza suficiente nem coragem para confrontar a situação. Enquanto isso, dentro da família, especialmente do ponto de vista das crianças, quase não havia espaço para dúvida. A Diana, que tinha apenas 8 anos na época, lembraria mais tarde que, se existiam suspeitas entre os adultos, elas não eram compartilhadas com os filhos. Para ela e para o irmão, o que importava era simples: a mãe tinha voltado. A história do retorno da Lucinda começou, na verdade, longe da Flórida, em Springdale, no Arkansas, e não começou como um reencontro familiar, e sim como uma investigação policial. Eu vou te contar como que a Lucinda foi descoberta, entendeu? Antes dela dar aquele telefonema para casa da família e falar com a Diana. Um detetive local chamado Waylon Stepp estava lidando com um caso curioso envolvendo uma mulher conhecida como Amanda. O comportamento dela havia levantado suspeitas dentro da própria casa. O marido dessa mulher, o Danny Fletcher, começou a perceber inconsistências que ele não conseguia ignorar. A Amanda evitava qualquer conversa sobre o passado. Ela não falava da família, não tinha fotografias antigas, não mencionava amigos de infância. Era como se a sua vida, antes deles se conhecerem, simplesmente não existisse. E quando o relacionamento começou a ficar mais sério e surgiu a ideia de casamento, o Danny pediu algo simples: uma cópia da certidão de nascimento da namorada. A Amanda desconversou, evitou e inventou desculpas. Além disso, havia comportamentos ainda mais estranhos. Ela não gostava de ser fotografada, evitava registros e parecia constantemente na defensiva quando o assunto era sua identidade. Para o Danny, aquilo não era apenas reserva, era ocultação. A desconfiança também chegou na mãe dele, que passou a investigar por conta própria. Sem respostas claras, ela começou a entrar em contato com linhas diretas de pessoas desaparecidas, tentando encontrar algum caso que pudesse se encaixar no perfil da nora. Foi assim que, eventualmente, o nome da Lucinda Hewells surgiu. Fotos da Lucinda foram enviadas para a família. Ao compará-las, o choque foi imediato.
Para o Danny, não havia dúvida. A mulher nas imagens era sua esposa. Ele a confrontou, mas a Amanda negou. Mesmo assim, a suspeita já era forte o suficiente para chegar até a polícia local. O caso acabou nas mãos do detetive Waylon Stepp, um dos seus primeiros casos na função, que mais tarde descreveria a situação como algo que simplesmente caiu no colo dele. A Amanda foi levada para interrogatório. Sobre a mesa do detetive Stepp havia um dossiê com informações do desaparecimento da Lucinda, fotografias, descrições físicas e um detalhe específico, uma marca distintiva de queimadura em uma das pernas. Durante a conversa, o detetive foi direto. Ele disse que se ela não tivesse aquela marca, tudo poderia ser resolvido rapidamente. Então, uma policial, mulher, levou a Amanda para uma sala reservada. E minutos depois veio a confirmação. Ela tinha uma marca muito semelhante. Aquilo mudou completamente o rumo da investigação. Confrontada com essa informação, a Amanda desabou. Entre lágrimas, ela admitiu que era a Lucinda Hughes. Segundo o relato do detetive Stepp, o momento foi muito convincente. Não parecia uma confissão forçada, mas sim o colapso de alguém que não conseguia mais sustentar uma mentira. Ela teria dito algo como: "Ok, você me pegou", antes de começar a explicar por que tinha fugido anos antes. A partir dali, a narrativa passou a fazer sentido para os investigadores. Ela afirmou que tinha deixado a família voluntariamente em 84, tentando escapar das pressões da vida que levava. Disse que viveu sob outra identidade por anos, mudando de lugar e reconstruindo a própria história. A polícia do Arkansas entrou em contato com as autoridades da Flórida e o caso rapidamente ganhou outra dimensão. Um investigador do departamento do xerife do condado de Hillsborough viajou até o Arkansas para interrogar a mulher pessoalmente e também se convenceu de que ela era a Lucinda. Naquele momento, tudo parecia se encaixar. A aparência, os detalhes que ela conhecia, a marca física, a confissão emotiva, era suficiente para a polícia. A mulher foi colocada em contato com a família da Lucinda e pouco tempo depois ela estava voltando para a Flórida, não mais como Amanda, mas como a jovem que havia desaparecido 8 anos antes. A notícia rapidamente se espalhou. Jornais em toda a região sul dos Estados Unidos começaram a noticiar o caso da mulher desaparecida, que, contra todas as probabilidades, tinha voltado para casa após quase uma década. É uma história bonita. Para o público, era uma história impressionante. Para a família, era um milagre. E naquele momento, poucos imaginavam que aquilo ainda estava longe de ser o fim da história. Alguns meses depois, quando a rotina da família começava aos poucos a se reorganizar em torno daquela mulher que todos chamavam de Lucinda, a ilusão começou a ruir de forma silenciosa, quase imperceptível no início. O detetive Waylon Stepp recebeu um telefonema que mudaria completamente o rumo da história. 2 pessoas tinham assistido às reportagens sobre o retorno da Lucinda e estavam afirmando com convicção que aquela mulher não era quem ela dizia ser. Segundo elas, tratava-se da sua sobrinha, Amanda, uma jovem que tinha fugido de casa anos antes. A informação foi levada às autoridades da Flórida, que imediatamente entraram em contato com o Larry Hughes. Nesse ponto, algo importante já tinha mudado. Pela primeira vez, ele admitiu que também tinha dúvidas. Não eram certezas, mas pequenas coisas que com o tempo começaram a se acumular, detalhes que não encaixavam perfeitamente, respostas que pareciam ensaiadas demais, reações que não correspondiam exatamente à mulher que ele havia conhecido anos antes. Mas assim, né, já haviam passado 8 anos e a mulher já tinha vivido muita coisa desde então. Em teoria, ela tinha virado adulta desde então. O cérebro ainda está se transformando, se desenvolvendo. Mesmo assim, aceitar que aquela não era Lucinda significava encarar uma segunda perda. Por isso, a dúvida permaneceu em silêncio por tanto tempo.
Para esclarecer a situação, a polícia organizou um encontro entre a mulher e os supostos familiares da Amanda. A reunião aconteceu sob supervisão e todos esperavam que, quando estivessem frente a frente, a verdade surgisse naturalmente. Mas o resultado foi desconcertante. Não houve reconhecimento claro de nenhuma das partes, nenhuma emoção espontânea, nenhum gesto que confirmasse um vínculo familiar entre a sobrinha e os tios. E quando questionada, a mulher negou tudo. Ela insistiu com firmeza que era Lucinda. Esse impasse levou os investigadores a tomarem uma decisão definitiva. Exames de sangue seriam realizados. Era a única forma de obter uma resposta incontestável. O DNA ainda estava bem no início naquela época, então a solução foi fazer exames de sangue para ver o tipo sanguíneo da mulher e comparar com os tipos sanguíneos dos 2 filhos da Lucinda. Isso devia ser que ano? 92. Quando o exame foi marcado, algo bizarro aconteceu. A mulher relatou que ela tinha sido perseguida por uma van branca e forçada a sair da estrada, num acidente que terminou com seu carro capotando numa vala. Apesar da gravidade do relato, ela sofreu apenas ferimentos leves. Mas a coleta de sangue dela e das crianças foi adiada para outro dia. Pouco tempo depois, a casa da família foi alvo de vandalismo. Frases como strike one e strike two, né? Como quem diz que... No terceiro vai embora? Essas frases apareceram pichadas na propriedade e os pneus dos 2 carros da família foram cortados. Assim, a coleta do sangue foi adiada uma segunda vez. O clima rapidamente se tornou de tensão e medo. Alguns acreditavam que alguém estava tentando intimidar a mulher, talvez alguém ligado ao desaparecimento original da Lucinda. Mas havia outra hipótese mais perturbadora, a de que a própria mulher pudesse estar encenando tudo aquilo. Segundo o detetive Stepp, comportamentos assim não são incomuns em pessoas que constroem identidades falsas. Criar o caos pode ser uma forma de manter controle sobre a narrativa, gerar empatia e, principalmente, evitar que a verdade venha à tona. Então, ela só queria adiar ou talvez cancelar que esses exames de sangue fossem feitos. Por isso que as 2 coisas bizarras que aconteceram foram na data que o exame de sangue tinha sido marcado. No mesmo dia? No mesmo dia. Tanto o acidente de carro quanto as pichações, o vandalismo e cortar os pneus dos carros e tal. Os exames, obviamente, demoraram para serem feitos. Mas quando os resultados finalmente chegaram, não deixaram espaço para dúvidas. A mulher não era Lucinda Hillhouse. Não havia qualquer compatibilidade biológica com os filhos. A confirmação foi devastadora. Aquela mulher que tinha vivido com a família por meses, compartilhado momentos, reconstruído vínculos e reocupado um lugar emocional tão importante, era uma completa estranha. O seu nome verdadeiro era Amanda Dennis. Não, eu acho engraçado que por eles estarem testando só o tipo sanguíneo, aquele teste bobo que acho que até em escola fazem, Sim. tinha uma chance de dar um tipo sanguíneo compatível. Tinha, sim. Se ela fosse o mesmo tipo sanguíneo das crianças. Se as crianças fossem B e ela fosse AB, sabe? Deu azar. Com certeza. Confrontada com os resultados, ela não conseguiu mais sustentar a mentira. Admitiu quem era e pediu desculpas. Ela disse que nunca conheceu Lucinda, mas que ao longo do tempo em que viveu com a família, acabou desenvolvendo um apego genuíno, especialmente pelas crianças. Para ela, de alguma forma distorcida, aquilo também havia se tornado real. E é impressionante porque tem fotos da Amanda e fotos da Lucinda, e elas realmente são muito parecidas. A Amanda parece mais com a própria Lucinda do que as progressões etárias, sabe, que fizeram de como a Lucinda estaria hoje em dia ou alguns anos depois. Então, é realmente impressionante. E o casamento dela com o Danny Fletcher, que foi quem começou a desconfiar de toda a história da Amanda e tal. Era a história verdadeira. Era um casamento válido.
Porque ela realmente era Amanda Dennis e o casamento deles, então, tava valendo, entendeu? Ela não é a Lucinda. Mas, para a família Hibbles, o impacto foi devastador. Era como viver o luto 2 vezes. Primeiro com o desaparecimento e depois com a falsa esperança. O Larry perdeu a esposa novamente. A Helen perdeu a filha mais uma vez. E talvez de forma ainda mais cruel, o Tony e a Diana, que agora já tinham idade suficiente para compreender, perderam a mãe pela segunda vez. Dessa vez com plena consciência do que estava acontecendo. Após cerca de 6 meses vivendo com a família, a Amanda deixou a Flórida e retornou ao Arkansas com os seus parentes. A vida seguiu, mas nunca voltou ao que era antes. O Larry nunca se casou novamente. Segundo relatos, ele evitava falar sobre o caso, tanto sobre o desaparecimento da Lucinda, quanto sobre o episódio com a Amanda. Era uma dor silenciosa carregada por anos. Para os filhos, as marcas permaneceram de forma diferente. O Tony, já adulto, descreveu a experiência como confusa e emocionalmente complexa. Ele chegou a dizer que, mesmo sabendo da verdade, ainda sentia uma conexão com a Amanda. Afinal, por um período, ela foi a única figura materna que ele conheceu. O Tony também tem alguns transtornos psicológicos com os quais ele luta constantemente. E ele próprio já desapareceu por algum tempo e foi encontrado depois vivendo em situação de rua. Anos depois, tanto ele quanto a Diana conseguiram entrar em contato com a Amanda. Eles fizeram as perguntas que carregaram por toda a vida. Ela era sua mãe? Ela conhecia a Lucinda? As respostas foram diretas, não para ambas as perguntas. A Amanda voltou a pedir desculpas e disse que ela responderia a qualquer outra pergunta, mas certas respostas já não eram mais capazes de reparar o dano causado. Curiosamente, a família afirma não guardar rancor da Amanda. Eles acreditam que ela era uma jovem profundamente perdida, em busca de pertencimento, que viu naquela história uma oportunidade de recomeçar, ainda que tenha sido de forma dolorosa e destrutiva para todos os envolvidos. A Amanda, depois de alguns anos, o casamento dela com o Danny Fletcher foi anulado, porque depois de tudo isso não tinha mais como eles continuarem casados. Mas ela se casou eventualmente e teve 2 filhas. E as filhas, uma delas se chama Katrina, que é o nome da irmã da Lucinda, que morava na casa ao lado, inclusive. E a outra tem o nome do meio da Diana. Então, assim, ela realmente se apegou àquela família, entendeu? E escolheu nomes importantes para dar para as filhas dela. A Diana tá casada, hoje em dia ela também tem, não sei se 1 ou 2 filhas. Ela continua tentando encontrar a mãe, tentar descobrir o que aconteceu com a mãe. E ela não guarda nenhum rancor da Amanda. As duas se falaram, conversaram depois. O Tony não conversou mais com a Amanda, ele só perguntou essas 2 coisas. Você é minha mãe? E você conheceu a minha mãe? Entendeu? Mas ele, depois disso, não quis mais ter contato com a Amanda. A Diana e a Amanda ainda são amigas de Facebook e de vez em quando conversam pelo Messenger. No fim, o que resta é o mistério original. O desaparecimento da Lucinda continua sem solução até hoje. Sem respostas, sem corpo, sem culpados. A única certeza é que naquela noite, em 84, algo aconteceu e décadas depois a verdade permanece escondida. Não há muitas informações conclusivas sobre o que aconteceu com a Lucinda e justamente por isso grande parte do caso é cercada por interpretações, percepções pessoais e lacunas difíceis de preencher. Ainda assim, alguns pontos ajudam a entender por que determinadas teorias parecem mais plausíveis do que outras. Desde o início, a ideia de que a Lucinda teria ido embora por vontade própria encontra forte resistência, principalmente entre os familiares. Ela era muito jovem, mas segundo todos que a conheciam, era extremamente ligada aos filhos. Ela estava envolvida com a rotina da casa, planejando o aniversário do Tony e até buscando um emprego para ajudar financeiramente. Esses detalhes não combinam com o desaparecimento voluntário planejado. E não há indícios de uma preparação, despedida
ou qualquer movimentação que sugira uma fuga. Isso, é claro, segundo os familiares dela. O próprio Larry Hewells afirmou que não houve nenhuma discussão entre o casal naquela noite, e embora o relacionamento tivesse conflitos, principalmente por conta das saídas frequentes da Lucinda, isso não era algo fora do padrão a ponto de indicar uma ruptura definitiva. Pelo contrário, segundo relatos da própria família, eles costumavam se reconciliar rapidamente. Havia afeto, apego e uma dinâmica emocional intensa entre os dois. A hipótese de envolvimento do marido, Larry, também é frequentemente levantada em casos desse tipo, mas aqui ela encontra obstáculos práticos e emocionais. Do ponto de vista logístico, é difícil sustentar essa teoria. O casal tinha apenas um carro, que estava com a Lucinda naquela noite. O Larry estava em casa cuidando dos filhos pequenos. Para chegar no bar, ele teria que percorrer uma longa distância a pé ou depender do transporte público, o que levaria tempo e deixaria rastros. Além disso, o perfil descrito por familiares não aponta para alguém com comportamento violento ou histórico que sustente essa linha de investigação. A própria filha do casal, a Diana, foi enfática ao falar sobre o pai. Ela o descreve como um homem carinhoso, leal e profundamente apaixonado pela esposa. Segundo a Diana, mesmo após o desaparecimento e depois de tudo que aconteceu com Amanda, o Larry nunca deixou de amar a Lucinda. Ele nunca seguiu em frente completamente, nunca se casou de novo. A reação dele quando acreditou que ela tinha voltado também é um indicativo forte. Havia ali uma felicidade genuína, quase desesperada, de quem realmente acreditava estar recuperando algo perdido. Isso não significa, no entanto, que não existam dúvidas. Alguns membros da família já se perguntaram se o Larry poderia saber mais do que ele revelou. Não necessariamente por um envolvimento direto, mas talvez por alguma informação que nunca veio à tona. Ainda assim, essas dúvidas parecem mais fruto da necessidade de respostas do que de evidências concretas. Agora imagina se ele tivesse algo a ver com a morte da Lucinda, e aí do nada uma mulher aparece dizendo que é ela. O cara acha que viu fantasma, sabe? Ou ele sabe, ele tem certeza desde o início e tem que fingir. Tem que fingir. Sabe? E também podia ter sido muito perigoso para Amanda. Se ele tivesse matado a esposa, ela estaria entrando na casa de um assassino, sabe? Que sabe então, que você não é a pessoa, mas tá... Playing along, né? Tá fingindo. Porque tá fingindo, porque se eu agora apontar que não é ela, todo mundo vai saber que eu sei o que aconteceu com ela. Entendeu? Então, será que a Amanda sabia que ele não tinha matado a esposa e ela sabe o que aconteceu com a Lucinda? Ou será que, o Larry realmente teve que fingir por muito tempo? Eu acho que é bem improvável. Eu acho que a pessoa o Larry tenha feito alguma coisa. Que realmente saberia se ele é violento ou não seria a esposa. Uma sumiu. A outra ficou 6 meses. Ficou 6 meses, mas não tinha nada assim de ruim pra falar sobre o Larry. Entendeu? Então é complicado, né? Uma das partes mais intrigantes e inquietantes do caso é a figura da Amanda Dennis. Afinal, como uma completa estranha conseguiu convencer, ainda que por um tempo, uma família inteira de que ela era a Lucinda? Essa pergunta abre espaço para uma das teorias mais debatidas do caso. Partindo de uma análise mais racional, é possível que a Amanda tenha se preparado. Mesmo numa época sem internet, informações ainda circulavam, em cartazes de pessoas desaparecidas, reportagens locais, conversas informais. O detetive Stepp, inclusive, acha que ele pode ter saído da sala de interrogatório por um breve momento, quando ele estava conversando com a Amanda para descobrir se ela era a Lucinda, e ela pode ter dado uma olhada no dossiê que estava na mesa dele. Você já falou de algum cara que eu acho que confessava os assassinatos, sendo que ele conseguia ler as expressões dos detetives, entendeu? Então, às vezes essa noção de que, nossa, ela reconhecia pessoas, nossa, a gente mostrou as fotos, ela sabia que era quem. Às vezes isso aconteceu na cabeça da pessoa. Eu vou falar disso. Que contou isso, sabe? Nada disso foi. Às vezes ela só tinha reações boas, ela sabia ler, ela sabia
como concordar, como... Sim, mas assim, em relação a saber nomes de pessoas ou até, sei lá, outros detalhes... Talvez isso nunca tenha acontecido. Não, então, o detetive Stipe realmente acha que ele deu mole e deixou o arquivo em cima da mesa. E aí ela deu uma lida e tal, Sabia, entendeu? coisas básicas. Se a Amanda teve acesso a esse material, ela poderia ter memorizado nomes, relações familiares ou acontecimentos marcantes. A partir disso, somando uma boa capacidade de observação, ela conseguiria conduzir conversas de forma convincente. Em situações como álbum de fotos, por exemplo, não é difícil imaginar alguém habilidoso usando técnicas de leitura fria, fazendo afirmações vagas, observando reações, ajustando respostas em tempo real e deixando que os próprios familiares preenchessem as lacunas sem perceber. Leitura fria é aquela parada que os videntes fazem pra tentar deduzir coisas sobre a E aquilo que o pessoa. assassino que você mencionou também fazia com os policiais, né? Mas essa explicação, embora plausível, talvez não seja suficiente para todos os detalhes. Há relatos de que a Amanda não apenas acertava informações, ela demonstrava segurança ao falar, reconhecia pessoas e parecia confortável demais ao revisitar memórias que não eram dela. Isso levanta uma possibilidade mais perturbadora. E se a Amanda não apenas pesquisou sobre a Lucinda, mas teve algum tipo de contato indireto ou até direto com a história dela antes de assumir a sua identidade? Uma teoria que circula entre investigadores e curiosos é a de que a Amanda e a Lucinda podem ter se cruzado em algum momento após o desaparecimento. Ambas eram jovens e existe a hipótese de que elas tenham transitado por ambientes semelhantes, como rotas de carona, abrigos ou contextos mais marginais. Se isso aconteceu, a Amanda poderia ter absorvido detalhes da vida da Lucinda diretamente dela. Essa hipótese nunca foi comprovada, mas carrega um peso inquietante. Se esse encontro aconteceu, a Amanda poderia estar muito mais próxima da verdade do que ela jamais admitiu. E então existe o detalhe mais estranho de todos, a marca na perna. A Lucinda possuía uma marca específica descrita como uma queimadura circular, algo bastante incomum. E a Amanda também apresentava uma marca semelhante. Esse foi, inclusive, um dos pontos que ajudaram a convencer os investigadores experientes de que ela poderia ser, de fato, a Lucinda. As explicações possíveis são poucas: coincidência, recriação deliberada ou conhecimento prévio. Vou te falar que eu, quando era criança, eu me queimei no cano de descarga de um carro, sabe? Eu fiquei com uma marca circular na perna durante a minha infância, entendeu? Hoje em dia não tem mais. Mas era mais uma lua do que circular, mas... então, assim, vamos dizer que ela se queimou e a outra se queimou porque carros estão por aí. E olha que coincidência fantástica, entendeu? Mas no mesmo lugar? Sim, uma das coxas? Se fosse, por exemplo, direita ou esquerda? Se fosse, por exemplo, um cano de descarga de um carro, vai ser na coxa, entendeu? Vai ser na perna. É um tipo de coincidência que eu acho fantástico, mas acho bem possível de acontecer. Sim. No fim, talvez a resposta esteja na combinação de vários fatores. Uma semelhança física impressionante, algum nível de preparação, habilidade social para conduzir interações e, principalmente, uma família emocionalmente vulnerável que queria muito acreditar que aquela era a Lucinda. Depois de anos de dor e incerteza, a possibilidade de ter a Lucinda de volta era poderosa demais para ser questionada com rigor desde o início. Ainda assim, mesmo reunindo todas essas peças, algo não se encaixa completamente. Há uma sensação persistente de que a Amanda sabia mais do que ela devia, ou pelo menos mais do que a gente consegue explicar. Uma das teorias mais discutidas sobre o desaparecimento da Lucinda parte de um ponto que parece simples, mas é fundamental. Tudo indica que ela não planejava desaparecer naquela noite. O fato dela ter ido à lavanderia, organizado as roupas com cuidado e ainda estar envolvida com a rotina da casa sugere continuidade e não ruptura. A Lucinda era jovem, sim, e talvez ela tivesse insatisfeita ou entediada com a vida doméstica, mas nada aponta para uma fuga planejada.
Dentro desse cenário, a ida ao bar não necessariamente representa uma tentativa de escapar da vida que levava, mas sim um momento de respiro. Mas pode ter sido ali que a situação começou a se tornar vulnerável. Testemunhas afirmam que ela conversava com um homem, o Larry Douglas Moore, sobre uma possível oportunidade de emprego. Essa informação é crucial porque sugere que alguém pode ter identificado nela uma abertura, uma jovem querendo algo além da rotina, e usado isso como uma forma de aproximação. A partir daí, a teoria segue uma linha mais sombria. A Lucinda pode ter sido convencida a sair do bar com o Larry Moore, talvez até acompanhada de mais alguém. Seja por confiança, influência do álcool ou curiosidade, ela teria aceitado ir até outro local, talvez para conversar melhor, para comer alguma coisa ou discutir o suposto trabalho. Nesse ponto, a situação pode ter saído do controle. Um cenário recorrente em casos semelhantes envolve tentativa de abuso, resistência da vítima e, consequentemente, violência fatal. 2 elementos reforçam essa hipótese. Primeiro, a presença dos 2 homens encontrados posteriormente em circunstâncias suspeitas, dormindo no carro, sob efeito de álcool, com drogas e até uma arma escondida. Segundo, o fato de que, apesar desse estado aparentemente caótico, nenhum corpo nunca foi encontrado. Isso levanta um questionamento importante. Se o Larry Moore e o amigo dele estavam tão incapacitados ou embriagados a ponto de terem ficado dormindo dentro do carro, como eles teriam conseguido ocultar um crime? Uma possível resposta é que o corpo não foi ocultado com eficiência e sim deixado num local onde ele nunca foi encontrado. Algo que a gente sabe não é incomum, né? Criminosos dando sorte. Outro ponto que intensifica as suspeitas é o comportamento das pessoas que estavam com a Lucinda naquela noite, especialmente a Linda e a Nika. As versões conflitantes que elas deram dos acontecimentos, o afastamento completo após o desaparecimento e a ausência de interesse quando surgiu a notícia de que a Lucinda tinha voltado, levantaram dúvidas. Para alguns, principalmente para Diana, a filha da Lucinda, isso sugere que essas 2 mulheres podem saber mais do que elas disseram. Talvez elas não tivessem necessariamente envolvidas diretamente, mas elas podem ter sido testemunhas de algo que nunca revelaram. Há ainda uma camada adicional nessa teoria, o ambiente ao redor. Comentários sobre possíveis ligações com prostituição, a presença de homens que frequentavam o bar com intenções questionáveis e o contexto social da época podem ter contribuído para que a Lucinda fosse percebida de forma equivocada. Se alguém a associou, ainda que erroneamente, a esse meio, isso pode ter aumentado o risco ao qual ela foi exposta naquela noite. A Diana falou numa entrevista que hoje em dia, ela fica muito com o pé atrás com a Linda e a Nika, porque depois que a Lucinda voltou, elas nunca procuraram a Lucinda, sabe? Como se elas tivessem certeza... Elas sumiram da história. Como se elas tivessem certeza que aquela não é a Lucinda, então eu não vou nem me dar o trabalho de ir lá falar com ela e recebê-la de volta. Eram grandes amigas. Mas a gente não sabe se elas eram grandes amigas mesmo. É que saiu de noite, né? Então, a Lucinda conheceu elas quando se mudou pro condomínio, pro Temple Terrace, e aí elas começaram a sair juntas. Mas muitas vezes as pessoas com quem você sai por aí, vai beber, vai pra noite junto, não são seus grandes amigos, entendeu? Às vezes elas estavam só, talvez, tentando aliciar a Lucinda pra rede de prostituição. Às vezes elas estavam só levando a Lucinda para beber porque a Lucinda tinha carro e dava uma carona para elas. E elas 2 não tinham carro. Elas dependiam de carona para se locomover por aí ou do transporte público. Sabe, não quer dizer que elas tinham um melhor interesse da Lucinda ou que elas eram realmente amigas da Lucinda. Então aí o fato delas não ligarem para a Lucinda nem depois que ela sumiu e nem quando ela reapareceu, para mim isso não quer dizer muita coisa. Entendeu? Sei lá, mas isso sou eu. Às vezes eu tô errada, às vezes elas realmente eram muito amigas, não sei. Mas eu acho que
a percepção que eu tenho é que não era uma amizade verdadeira, sabe? Era mais uma coisa de... era conveniente, entendeu? Era conveniente ser amiga da Lucinda e era conveniente, era legal, era divertido ir pro bar junto. E se ela não tivesse desaparecido, talvez essa amizade não teria durado. No fim, essa teoria não oferece respostas definitivas, mas constrói uma narrativa coerente com os elementos conhecidos. Uma jovem que não pretendia desaparecer, que sai para uma noite comum, cruza com as pessoas erradas e acaba vítima de um crime que nunca foi esclarecido. As circunstâncias da saída repentina da Amanda da casa da família, somadas ao silêncio do pai, o Larry Hill, sobre tudo o que aconteceu, fizeram o Tony desenvolver uma suspeita que o acompanhou por muitos anos, a de que algo estava sendo escondido dele. Para o Tony, a história nunca pareceu completamente resolvida. Na visão dele, existia a possibilidade de que a Amanda fosse de fato a Lucinda e que após o reaparecimento e as ameaças que surgiram, ela tivesse sido retirada novamente de cena e colocada sob algum tipo de custódia preventiva, como um programa de proteção a testemunhas. Essa ideia ganhou força dentro da própria família, especialmente diante dos episódios estranhos que cercaram aquele período. O suposto acidente envolvendo uma van branca, as pichações com mensagens ameaçadoras e o clima de tensão que se instalou na casa. Para os filhos, não parecia absurdo imaginar que aquelas ameaças fossem reais e que alguém estivesse tentando silenciar a Lucinda. Mas é claro que essa teoria enfrenta problemas sérios. Não há qualquer registro oficial ligando a Lucinda a investigações criminais relevantes, muito menos a um programa de proteção à testemunha. Além disso, esse tipo de programa dificilmente permitiria um retorno espontâneo à família, ainda mais de forma tão pública e desorganizada como aconteceu com a Amanda. É mais uma fantasia de criança que o Tony nunca conseguiu tirar da cabeça dele, por muitos e muitos anos, sabe? E que é reconfortante, de certo modo. Deve ser, né? Uma das teorias mais intrigantes e também mais controversas é a de que a Lucinda pode não ter sido vítima de um crime naquela noite, mas sim alguém que escolheu desaparecer. À primeira vista, essa ideia entra em conflito com tudo que a família relata sobre ela. Uma jovem carinhosa, ligada aos filhos, com planos imediatos para o futuro. Mas, ao olhar com mais frieza para o contexto, surge uma outra possibilidade. A Lucinda era extremamente jovem, já mãe de 2 filhos antes dos 18 anos, vivendo uma rotina intensa de responsabilidades que talvez ela não tivesse preparada para sustentar. E que começou a aproveitar um pouquinho a vida nesse quando fez momento. novas amizades naquele momento. A ida ao bar naquela noite pode ter sido mais do que um momento de lazer. Pode ter sido um sinal de desgaste, de necessidade de fuga, ainda que momentânea. Dentro dessa teoria, um encontro com um homem oferecendo emprego ganha outro significado. Não necessariamente como uma armadilha, mas como uma oportunidade. Uma chance de sair daquela realidade, de conquistar alguma independência. Se ela aceitou sair com alguém naquela noite, talvez não tenha sido por ingenuidade, mas por impulso. Um impulso de mudança. A partir daí, é possível imaginar que a Lucinda simplesmente não voltou. Que ela pegou uma carona, como algumas pistas sugerem, e decidiu recomeçar em outro lugar, longe da vida que ela levava. E, sinceramente, essa é a teoria que eu mais acho possível. Uma garota de 17 anos, com casa, marido e 2 filhos para cuidar... Eu fico com pena das crianças, mas pelo amor de Deus, né? O cara com 19... E ela com 14 grávida. Sabe? Um negócio assim que eu vejo... E assim, era anos 80, podia. Meu avô era assim, vai tomar banho, porque era errado naquela época também. Ela era uma criança, sabe? E todos os relatos que a gente tem da vida familiar feliz, que ela gostava daquilo, e que o casamento era ótimo, não era e sei dela. lá o quê, não partem dela. Partem do marido, principalmente. Dos filhos, que eram bebês quando ela desapareceu. E que não é fácil cuidar de crianças, né? Um de 2 e uma de 6 meses. E, sei lá, dos parentes do marido, ou talvez da família dela mesma, que
muitas vezes não sabe a realidade do que acontece dentro daquela casa, entende? Então, se ela tiver fugido e ido embora, eu dou até parabéns pra ela, de conseguir ter se libertado, sabe? De coisas que estavam totalmente fora do controle dela. Porque você com 14 anos tá grávida e ter que casar parece que sua vida é acabou. algo que tá totalmente fora do seu controle. Porque com 14 anos você não pode tomar esse tipo de decisão sobre a sua vida sexual, porque você nem deveria ter uma vida sexual com essa idade. Sobre um casamento, sobre criar os filhos. A última teoria, a de que o Bob Joe Long teria sido responsável pelo desaparecimento da Lucinda, permanece possível, principalmente pelo contexto da época. Ele atuava exatamente na região de Tampa, em 84, tinha como alvo mulheres jovens e abordava vítimas em bares, o que à primeira vista se encaixa no cenário do desaparecimento da Lucinda. Mas essa hipótese perde força quando é analisada com mais cuidado. O Bob confessou diversos assassinatos e, em geral, não escondia os corpos de forma sofisticada. No caso da Lucinda, nunca houve qualquer vestígio físico. Além disso, ele negou envolvimento quando questionado e nenhuma evidência concreta jamais o ligou diretamente a esse caso. Por isso, embora seja uma teoria que surge naturalmente pelo contexto e pelo padrão dos crimes, ela continua sendo apenas uma possibilidade entre várias, sem provas que a sustentem de forma consistente. Há pouquíssima informação pública sobre o caso da Lucinda, e tudo indica que ele nunca recebeu a atenção que merecia. A própria condução da investigação levanta questionamentos e é possível argumentar que houve negligência, influenciada em parte pelo contexto social em que ela vivia. Na década de 80, mães adolescentes enfrentavam um estigma ainda mais forte do que hoje. A Lucinda era extremamente jovem, já com 2 filhos, possivelmente lidando com pressões emocionais, familiares e financeiras intensas. Se houve qualquer instabilidade em seu relacionamento ou até mesmo violência doméstica, os recursos disponíveis na época eram limitados e o apoio institucional era insuficiente. Abrigos, proteção legal e assistência social não eram facilmente acessíveis, especialmente para mulheres em situações vulneráveis. Além disso, fatores de classe social e possivelmente de origem étnica também podem ter influenciado a forma como o caso foi tratado. Existe um padrão amplamente discutido, que é conhecido como a Síndrome da Mulher Branca Desaparecida, em que desaparecimentos de mulheres jovens, brancas e de classes mais altas recebem mais atenção da mídia e das autoridades. Casos que fogem desse perfil frequentemente são ignorados ou subinvestigados. Dentro desse cenário, é possível que a Lucinda tenha sido, em certa medida, invisibilizada. Por trás de todas essas camadas, porém, está o que realmente importa. Uma jovem mulher que estava tentando dar conta da vida adulta cedo demais. Uma mãe que, apesar das dificuldades, tinha planos, compromissos e uma rotina que não indicava abandono. E uma família que, décadas depois, continua vivendo com a dor da incerteza. A ausência de um corpo, de respostas concretas ou de um desfecho transforma o luto em algo suspenso no tempo. Como disse a sua filha Diana, ninguém quer ouvir que a própria mãe foi assassinada, mas, ao mesmo tempo, qualquer resposta seria melhor do que o vazio. O irmão da Lucinda, o Ricky, resume bem esse sentimento. Não importa qual seja a verdade, o que mais pesa é não saber. Décadas se passaram, o marido da Lucinda já faleceu, mas os filhos continuam procurando. A Lucinda não é apenas um mistério, ela é uma ausência que nunca deixou de ser sentida. E até hoje a esperança permanece de que, em algum momento, o telefone toque novamente, só que dessa vez com a verdade. Esse episódio foi feito graças à colaboração dos melhores apoiadores do mundo. Esses que estão subindo aqui na sua tela. Todos esses. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada a todos vocês. Sem os nossos apoiadores, esse podcast com certeza não estaria mais aqui. Lembrando que quando a gente fala todos que estão subindo, não é porque a gente é maluco.
Eu tô fazendo vídeos, eu tô editando isso aqui e tô jogando no YouTube. Então, entendeu? realmente, tem o nome de todos os nossos apoiadores passando aqui na tela do meu lado. Aqui, ó. Ou em cima de você. Porque eu não sei editar muito bem. Se eu tento botar em cima de você, é fácil. Se eu tento botar do seu lado, fica todo troncho. Entendeu? Então tá, tudo bem, não tem problema. Pode estar em cima da sua cara. Assim. Amor, se você quiser, você pode botar até foto dos apoiadores passando na minha cara. Não importa, são eles que mandam aqui. Ok. São eles que financiam esse podcast. Sem eles, eu não sou nada. É verdade, olha aí. E se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, corre lá no Orelo ou no Apoia-se e vem apoiar a gente. Vem ter o seu nome nos créditos do episódio. Inclusive, quem é apoiador vai receber essa gravação Na nesse íntegra. momento. Agora, isso aí. Entendeu? Já vai poder acompanhar um episódio que eu achei muito interessante, porque eu comentei antes de a gente começar que eu tava com sono, me deu uma preguiça antes de gravar, eu nem queria muito gravar, mas me prendeu. Que bom. Essa história me prendeu, achei bem Fico muito interessante. Feliz. O que vocês acham que realmente aconteceu com a Lucinda Hills? Como a Amanda Dennis sabia tantos detalhes pessoais sobre a família da Lucinda? E qual a sua teoria preferida sobre esse caso? Me encontrem nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me contar o que vocês acharam desse caso, desse episódio. Deixa o seu comentário aqui embaixo no YouTube, aqui no Spotify, que a gente adora receber comentários de vocês. Certo, Alexandre? Certo, Marcela. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preciso de bater palma e fazer yay. Agora que eu não toquei. Fica pro próximo episódio.